Num país como o nosso, quem tem condição a uma educação de qualidade tem a obrigação moral de se formar bem, de se qualificar bem. Não é uma escolha, eu vou me qualificar, não vou me qualificar. Estamos com o professor José Garcês Guirardi, da FGV Direito SP, onde ele ministra, entre outras disciplinas, a de Artes e Direito. Professor, muito obrigado por atender o convite do bate-papo. A gente está fazendo um programa especial sobre o Dia dos Professores, que aqui no Brasil é comemorado no dia 15 de outubro, né? Mas depois fiz uma pesquisa, disse que a ONU teve como marco o dia 5 de outubro. Então estamos no mês do ensino e da docência, né? E o que significa, professor Garcês, a arte do ensino nos tempos atuais? Muito permanece do que era, ou seja, capacitação, não é? Crítica, é uma transmissão cultural, mas acho que hoje é uma coisa muito importante, particularmente para o Brasil. A sala de aula é um espaço privilegiado para a gente reaprender a conviver. A sala de aula é um lugar em que a diversidade é uma riqueza, não é um problema. Alunos de diversos percursos, diversas crenças, diversas formações estão juntos em sala de aula para um projeto comum. Então nós, professores, temos uma extraordinária oportunidade para fazer lembrar a esses alunos que isso é para ser celebrado, que isso não é obstáculo ao crescimento de cada um, mas isso é uma condição para aumentar as chances de desenvolvimento de cada um. Acho que é uma oportunidade enorme para a gente passar a conviver em vez de coexistir. Antigamente a gente tinha uma noção, professor, que o professor conduzia, né, a sala de aula. Hoje dá para se falar que ele também é conduzido, ele também aprende com os alunos, é uma troca de mão dupla. Eu acho que é evidente que há uma troca o tempo todo, não é, entre professor e alunos, mas é verdade, a gente continua conduzindo, são formas de condução diferentes. No ensino mais tradicional, você estruturava o curso a partir do objeto que se ensina, e hoje em dia a gente busca centrar o curso a partir do sujeito que aprende. E é por isso que essa riqueza é tão importante, porque o percurso de cada um é parte constitutiva da forma de você construir o seu curso, o seu argumento. Então, acho que nós temos, claro, nós não podemos nos furtar ao papel de condução, de construção do curso, isso é parte constitutiva da nossa responsabilidade docente, mas ela se dá no diálogo com essa outra subjetividade dos alunos e isso é sempre muito rico. Interessante. Qual que é o papel do educador dentro de um projeto de desenvolvimento? A Fundação tem um compromisso de contribuir para o desenvolvimento do país, etc. E tal. Isso no amplo geral. Eu pergunto dentro desse cenário mais amplo, mas também num plano pessoal também de desenvolvimento interno dos alunos que estão chegando. Assim, qual que é o papel do educador hoje em dia dentro desses dois cenários, digamos assim? Acho que uma das coisas que a gente precisa sempre estar fazendo como professor é lembrar que a formação não tem uma dimensão meramente individual e privada. Acho que a dimensão privada da formação, ou seja, estou me formando para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom salário, ter bem sucedido, que é necessária, que é importante, ela tem sido demasiado enfatizada aqui. Num país como o nosso, quem tem condição a uma educação de qualidade tem a obrigação moral de se formar bem, de se qualificar bem. Não é uma escolha, eu vou me qualificar, não vou me qualificar. Acho que a FGV oferece a capacidade de qualificação para essas meninas, para esses meninos que estão aqui, que, claro, que poderão ter sucesso profissional, mas podendo dar uma contribuição para aqueles que não podem estar aqui, para um país em que a maioria das pessoas não pode estar no ensino de qualidade, né? Então, eu acho que lembrar dessa dimensão coletiva, que a minha formação não é só para mim, a minha formação é também para os outros, e sobretudo para os outros que não puderam ter as suas oportunidades, é algo que nós, professores, devemos sempre ajudar os alunos a ter em mente. Hoje também há uma preocupação atualmente com a questão tecnológica dentro da sala de aula, né? Os celulares, tablets, smartphones, o que a gente imaginar invadir o campo, né? Assim, tudo. Como é que o professor tem que lidar com esses novos parceiros, digamos assim, tudo, para que eles se tornem parceiros mesmo no aprendizado e não rivais, né, assim, da atenção dos alunos? A mudança tecnológica trouxe um desafio muito grande para nós docentes. Nós fomos formados num tempo em que o acesso à informação era muito mais difícil. Então, quando eu estava lá na quinta série e a professora queria dizer os produtos de exportação da Bolívia, ela colocava no quadro lá e todo mundo copiava, porque esse era um jeito econômico de apresentar a informação. 40 alunos ao mesmo tempo podiam ter acesso à mesma informação. Se não pegasse ali, você tinha que ir na biblioteca, era um UPA, etc. e tal. Hoje em dia, a dimensão da informação está na ponta dos dedos de todo mundo. Ou seja, não parece fazer muito sentido gastar tempo de aula
com informação. O que nós temos que gastar é com conhecimento. E há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. E qual é? Informação só se transforma em conhecimento se ela tem uma moldura de sentido em que essa informação pode entrar numa cadeia causal e numa cadeia de sentido mais ampla. Essa é uma das questões mais importantes para o professor fazer hoje. Isso nos torna, a tecnologia nos torna mais importantes no sentido que o que nós temos que fazer é menos buscar informações no lugar para repassá-las aos alunos, como se fazia antigamente, mas é dar o arcabouço conceitual e instrumental para que eles possam processar significativamente a informação. O que mais que você aponta, Garcês, que mudou durante esse tempo na interação entre professor e aluno no processo de aprendizado? Uma coisa muito importante que mudou foi a relação com a heteronomia, com a ordem, com o comando, né? A gente tinha na formação mais tradicional uma quase que deferência socialmente estabelecida com figuras de autoridade, com o pai e com a mãe, com o professor, com o diretor da escola, com o presidente, né? E assim por diante. Isso era visto como uma etapa de heteronomia necessária para que depois a gente pudesse desenvolver a nossa autonomia. O processo de educação é isso. Você se submete a um comando, pelo menos na proposta anterior, você se submete a uma norma que não é sua durante um tempo, a heteronomia. Você fica na escola durante 8 anos, 10 anos, fazendo coisas que você talvez não desejasse fazer, mas ao final eu te devolvo a sua autonomia ampliada. Você vai ser mais autônomo. Esse era o pacto. Hoje em dia, o corpo discente, de maneira geral, tem muito mais dificuldade com a heteronomia. Eles desejam o tempo todo afirmar a sua autonomia e só aceitam um comando, em geral, se faz sentido para eles pessoalmente. Isso que tem sido discutido em outros campos da sociedade, na política, né, nas relações de trabalho, gera um contexto de sala de aula diferente. A gente está encaminhando para o final da entrevista, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, que é a seguinte: entre as diversas atividades que você exerce na Escola de Direito, você ministra uma disciplina que é muito importante, que é Artes e Direito, né? Inclusive, o próprio vestibular da Escola de Direito, desde o início, cobra esse conteúdo, assim, tudo como uma forma de acessibilidade ao curso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa disciplina e que também que desse a sua análise da importância de se conectar lógicas distintas de outras atividades artísticas à linguagem não só jurídica, mas a linguagem como um todo das artes também. A proposta do curso é que as nossas noções de justiça, de norma, de eficiência, elas são formalizadas racionalmente, mas elas derivam de estruturas ideológicas mais profundas que não são irracionais, mas são pré-racionais. Uma criança de 3 anos já tem uma noção de justo. Ela fala, isso não é justo. Já tem uma noção de belo. Fala, isso é feio, isso é belo. Essas noções pré-racionais vêm, claro, como eu falei, da matriz ideológica, né, que normaliza e normatiza as nossas crenças. Não dá para a gente fazer uma crítica eficiente, produtiva, às estruturas vigentes hoje, se a gente não tem consciência de quais são os eixos ideológicos que tornam para nós algumas coisas naturalmente justas ou naturalmente injustas. Eu tenho a impressão que boa parte da dificuldade de diálogo que nós temos hoje na sociedade brasileira é que nós estamos discutindo o nível secundário das questões, quando as nossas divergências estão em estruturas ideológicas mais profundas, sem trazê-las à tona, sem termos consciência disso, fica muito difícil a gente superar isso aqui. E é por isso que eu tenho convicção de que a universidade tem que ter um espaço muito forte para lógicas não verbais, não argumentativas, porque a nossa forma de raciocínio, embora ela se expresse no verbal argumentativo linear, ela se forma por outras formas de racionalidade, que não são menos rigorosas e são igualmente importantes. Muito obrigado pela participação, foi um prazer realmente estar vindo, e a gente comemora o Dia do Professor aqui pela Fundação Getúlio Vargas, porque realmente é uma peça que é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu agradeço muito a oportunidade e vou dizer uma coisa, para mim é uma realização ser professor. Se tem uma coisa que me faz feliz, é poder ter esse trabalho a cada dia.